Boa noite, meu amado, querido irmão. Estamos aqui nesta quinta-feira para mais um estudo bíblico, conforme nós estivemos na quinta-feira passada, onde nós falamos sobre a revolução das cópias. E hoje nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos o estudo bíblico, cujo tema é Vivendo no Compasso da Graça. Vivendo no Compasso da Graça. E para isto, eu desejo ler para você a carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, no verso de 11 a 12, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A Bíblia afirma, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz que pela graça somos salvos. Então a Bíblia afirma para todos nós que nós somos salvos pela graça. Graça que é um favor imerecido. É aquilo que eu e você recebemos sem merecer, sem termos mérito algum para que possamos merecer aquele favor. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos afirma que é pelo um ato de Deus, por uma ação de Deus que nós não merecemos, que nós somos salvos. Isso é graça. No entanto, há uma confusão em relação à graça, e essa confusão se dá pelo fato de nós, às vezes, ignorarmos a graça, ou então pelo fato de nós supervalorizarmos a graça, ao ponto até alguns tornarem até a graça de Deus como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Devemos também ter o cuidado para não excluir ou ignorar a graça. O que nós precisamos, à luz desse texto, é saber que a graça de Deus, ela nos salva. Versículo 11, Paulo diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos salva. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios: Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, então, ela nos salva. Significa que não existe mérito nenhum em nós para sermos salvos. Não fazemos obra alguma para receber a salvação. Somos salvos pela graça. Porém, Deus, ainda que nós não podemos fazer nada para obtermos a nossa salvação, Deus, porém, em sua infinita misericórdia, decidiu nos salvar. Deus decidiu nos salvar na pessoa do seu Filho Jesus. Deus decidiu nos colocar em seu reino e nos tornar filhos adotivos. Por isso que está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 12, que nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O Evangelho de João nos afirma isto. Mas a graça, ela não somente nos salva, a graça também nos ensina a andar em santidade. Versículo 12 desse capítulo 2 de Tito vai nos mostrar isso, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, uma vez que nós a alcançamos em Cristo Jesus, ela nos ensina a andar em santidade. Na realidade, são duas faces da mesma moeda. Ela nos salva e ela nos ensina a andarmos em santidade. A presença de um atesta a existência do outro. Uma vez salvo, vivemos uma vida de santidade. Aliás, salvação também é uma modalidade de vida. Precisamos viver
como os salvos, como pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus em Cristo. A ausência de um comprova a inexistência do outro. Se não estamos salvos, não vamos viver uma vida de santidade, porque a ausência de um comprova a inexistência do outro. Então, a graça, ela nos salva, a graça, ela nos ensina a vivermos em santidade. De posse da graça, somos desafiados, eu e você, e encorajados a renunciarmos às paixões mentirosas e pecaminosas desse mundo. A salvação, então, é pela graça, por meio da fé. Por isso, sou livre para viver de qualquer maneira? Não. Não é pelo fato de que eu sou salvo pela graça, por um favor imerecido, que eu possa viver de qualquer maneira. Não, de forma alguma. A salvação nos leva a uma vida de renúncia, como o próprio texto nos diz, recusarmos, renunciarmos, renegarmos as paixões mundanas, os pecados do mundo. Precisamos, então, entender isso. Não devemos supervalorizar a graça ao ponto de acharmos que podemos fazer tudo o que quisermos fazer. Não devemos, de forma alguma, ignorá-la, achando que nós temos algum mérito, podemos fazer alguma obra para alcançá-la. Não, não devemos nem supervalorizá-la, nem tampouco excluí-la. Precisamos, então, andar no compasso da graça. Esse é o meu desafio, esse é o desafio como servo de Deus, como alguém que passou por uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos. Por isso, então, agora eu preciso andar no compasso da graça, viver a vida no meu dia a dia, sabendo que eu preciso manifestar essa graça que eu alcancei na minha vida para que outros também tenham essa oportunidade. Viva no compasso da graça, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus, isto é graça. Que Deus te abençoe. Te aguardo na próxima quinta-feira para mais um estudo bíblico. Amém.